Quando nós não estamos vivendo em intimidade com Deus, nós estamos nos escondendo de Deus. O lugar que Jesus veio abrir para você entrar é o lugar de intimidade, o lugar de filho, o lugar de relacionamento. E se você não está vivendo nesse lugar, você precisa ter uma indignação consigo mesmo. Você precisa começar a se confrontar sobre esse lugar. Quando Deus ele cria o primeiro homem, ele cria nesse lugar de intimidade. Ele cria um jardim, ele o coloca lá dentro e ele passeia todos os dias naquele lugar, na viração do dia, e ele tem esse momento de intimidade diária. Só que quando eles pecam, eles começam a se esconder de Deus. E aqui você precisa entender o que muitas vezes começa a acontecer na sua caminhada cristã, e que você começa a dar nomes para essa falta de intimidade. Dizendo, não, eu não estou nessa intimidade com Deus porque a minha vida é corrida, porque são muitas coisas. Só que não é nada disso. A verdade é que quando nós nos achegamos nesse lugar onde Deus manifesta a sua glória, quando a gente entra no Santo dos Santos, é o lugar onde a gente começa a ver as manchas que estão em nós. A gente começa a ver as impurezas. Então, muitas vezes é mais confortável ficar só no ritual de ir à igreja. E hoje eu queria deixar uma palavra para você que está lá em Jeremias 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra diz que Deus ele deseja que você o encontre. Deus deseja que você o busque, que você mergulhe no secreto, no profundo com ele. E quando você fizer isso, você o encontrará. Quando você fizer isso, você vai contemplar a presença dele de uma forma profunda e extraordinária. Cara, Deus ele é um ser soberano, majestoso, glorioso, que enviou o seu Filho para abrir caminho para que você entre nesse lugar de intimidade. Quando nós não estamos vivendo em intimidade, nós estamos anulando muita coisa do sacrifício de Cristo. Jesus veio abrir esse caminho para o seu lugar de filho e para o lugar de intimidade com Deus. Se você tem irmãos ou se você é pai e mãe, você vê que há um ciúme entre os filhos ou houve um ciúmes entre os irmãos quando o assunto é o pai e a mãe, né? E a gente não gosta de ficar abrindo esse espaço para que os irmãos tenham essa exclusividade. Mas Jesus ele fez o contrário. Ele se omitiu, ele se esvaziou, ele se humilhou como filho de Deus para que todos os filhos encontre verdadeiramente esse lugar, se aproprie da salvação, da graça imerecida e entre no lugar de filho de Deus. Você precisa lutar contra o esfriamento espiritual. Você precisa lutar e se mover contra isso. Eu já vivi uma fase da minha vida onde eu entrei no esfriamento espiritual. No meu livro eu conto um pouco do meu testemunho, onde eu me converti aos 15 anos. E por eu entender esse lugar de filha, eu comecei desde a minha conversão uma intensidade muito grande com Deus. Só que após o meu casamento, eu vivi um esfriamento espiritual por alguns anos. Por isso que eu gosto muito de falar da restauração hoje na vida do meu esposo, que Deus começou a fazer há alguns anos, porque eu comecei a viver um jugo desigual e isso é muito difícil na presença de Deus. E às vezes eu tinha as minhas revoltas ali com Deus. E entrei no esfriamento espiritual. E depois que eu tive a minha primeira filha, Alice, Deus ele começou a me restaurar nas madrugadas quando eu amamentava ela. Por isso que eu falo que a nossa falta de intimidade, a gente fica dando nome e desculpas para a falta de tempo. Era uma época que eu trabalhava o dia inteiro, a vida era muito corrida, né? Tinha que arrumar a casa, era várias situações. E ela ainda era uma criança que acordava muito na madrugada. Só que eu comecei a ter essa inquietação dentro de mim. Então eu usava as madrugadas que eu ia amamentar ela, ouvindo esse clamor, porque o Espírito ele clama dentro de você dizendo: vai para a intimidade, dizendo mergulha mais profundo, vai para o secreto, vai para a oração, restaura a intimidade. Só que a gente fica ali se escondendo de ouvir essa voz, de entrar nesse lugar.
E eu comecei a ouvir esse clamor dentro de mim, nas madrugadas que eu acordava para amamentar minha filha. Foi o lugar que eu comecei a me restaurar. E eu falava, Senhor, eu não aceito estar dessa forma. Começa a colocar sede no meu coração. Começa a me ajudar a voltar a ler a Bíblia com constância, a voltar a orar, a voltar a isso. E eu fui trazendo essa sede, buscando essa misericórdia de Deus. E Deus começou a restaurar de volta aquela intensidade, porque esse já era o desejo de Deus. Esse já é o desejo de Deus. Você é que precisa se apropriar, entrar nesse lugar e restaurar a intimidade com o Senhor. Entrar nesse lugar de intimidade com Ele, onde você mergulha na oração, você mergulha na palavra, você tem experiências extraordinárias, de acordo com o teu chamado, de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter uma intimidade diferente das outras pessoas. Deus pode falar com você através de sonhos, Deus ele pode trazer respostas de formas diferentes. Porque a intimidade é algo que você mergulha na oração, você fala com Deus, mas você também escuta Ele. Existem decisões que a gente toma errado, porque a gente não está em intimidade com Deus. A gente não escuta a voz dele primeiro, a gente não vai com Ele, a gente não caminha em todas as decisões da forma que Ele planejou. Porque aquilo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Então não faz sentido querer decidir as coisas só por mim mesmo. Querer decidir as coisas sem a presença de Deus. Então eu queria trazer essa palavra para você hoje, que haja um confronto dentro de você. Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Que o Senhor te abençoe.